Olá, turma, boa noite, tudo bem? Vamos lá para nossa leitura, né? Um incidente ontem não me permitiu gravar aqui a leitura de ontem, por causa daquela chuva forte que nós tivemos ontem. A minha região aqui teve alguns lugares que ficaram sem energia e, em especial, a minha rua, né? Na verdade, na rua tinha, onde não tinha energia era nas casas. Então a gente ficou sem energia desde as 18 horas até meia-noite e 10. Foi a hora que voltou a energia, que era a previsão da Eletropaulo, da Enel, dizendo que meia-noite seria o horário que ia voltar. Mas aí eu preferi não levantar, já estava deitada, né, dormindo. Preferi não levantar para vir gravar a aula. Falei, hoje a gente grava as duas juntos, a leitura de uma vez, né? Vai ficar um pouquinho mais extenso o vídeo, mas vocês me suportem aí um pouquinho e a gente vai conseguir colocar em ordem aqui a nossa leitura, amém? Vamos orar então, entregar esse momento para o Senhor e começar aqui a nossa leitura, que vai iniciar pelos textos que eram de ontem. Jesus, muito obrigada, Pai, por mais essa noite, obrigado por essa quinta-feira, por esse dia maravilhoso que o Senhor nos deu. Obrigada, Senhor, por até aqui o Senhor estar nos ajudando, nos fortalecendo, nos colocando, Senhor, numa rota de entendimento da Tua palavra. Cada dia, Senhor, que nós nos dedicamos e estamos aqui na Tua presença, ouvindo, entendendo, Pai, a Tua vontade através da palavra, nossa vida vai sendo transformada. E é nisso, Senhor, que nós estamos focados, em sermos transformados, em conhecermos a verdade do Senhor, não uma verdade que o mundo nos fala, não uma verdade que o diabo tenta nos mostrar, mas a verdade de verdade que é a Tua palavra. Obrigada, Jesus, por aquilo que o Senhor está construindo em nós. Obrigada pelos meus irmãos, Pai, que estão conosco durante esse ano de 2022 nessa leitura. Quero muito te agradecer, Senhor, por aquilo que o Senhor está fazendo. Obrigada, Jesus. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Então vamos lá. A leitura de ontem era o finalzinho de Romanos, finalzinho de Atos, perdão, estava dando aula em Romanos, estou com Romanos na cabeça. Então ontem a nossa leitura era Atos 27, 28 e a carta de Paulo a Filemon, né? Que é uma carta bem curtinha. Então vamos ler aqui Atos 27 e 28 e em seguida a gente já entra na carta a Filemon. Atos 27, 1. Quando ficou decidido que navegaríamos para a Itália, Paulo e alguns outros presos foram entregues a um centurião chamado Júlio, que pertencia ao regimento imperial. Embarcamos num navio de Adramítio, que estava de partida para alguns lugares da província da Ásia, e saímos ao mar, estando conosco Aristarco, um macedônio de Tessalônica. No dia seguinte, ancoramos em Sidom e Júlio, num gesto de bondade para com Paulo, permitiu-lhe que fosse ao encontro dos seus amigos, para que estes suprissem as suas necessidades. Quando partimos de lá, passamos ao norte de Chipre, porque os ventos nos eram contrários. Tendo atravessado o mar aberto ao longo da Cilícia e da Panfilha, ancoramos em Mirra, na Lícia. Ali o centurião encontrou um navio alexandrino, que estava de partida para a Itália, e nele nos fez embarcar. Navegamos vagarosamente por muitos dias e tivemos dificuldades para chegar a Cílido. Não sendo possível prosseguir em nossa rota, devido aos ventos contrários, navegamos ao sul de Creta, defronte de Salmona. Costeamos a ilha com dificuldades e chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto da cidade de Laceia. Tínhamos perdido muito tempo e agora a navegação se tornara perigosa, pois já havia passado o jejum. Por isso Paulo os advertiu: Senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para a nossa vida. Mas o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. Visto que o porto não era próprio para passar o inverno, a maioria decidiu que deveríamos continuar navegando, com a esperança de alcançar Fenice e ali passar o inverno. Este era um porto de Creta que dava para sudoeste e noroeste. Começamos a soprar suavemente o vento sul. Eles pensaram que haviam obtido o que desejavam,
Por isso levantaram âncoras e foram navegando ao longo da costa de Creta. Pouco tempo depois, desencadeou-se da ilha um vento muito forte, chamado Nordeste. O navio foi arrastado pela tempestade, sem poder resistir ao vento. Assim cessamos as manobras e ficamos à deriva. Passando ao sul de uma pequena ilha chamada Clauda, foi com dificuldades que conseguimos recolher o barco salva-vidas. Levantando-o, lançaram mão de todos os meios para reforçar o navio com cordas e temendo que ele encalhasse nos bancos de areia de Sirte, baixaram as velas e deixaram o navio à deriva. No dia seguinte, sendo violentamente castigados pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. No terceiro dia, lançaram fora, com as próprias mãos, a armação do navio. Não aparecendo nem sol, nem estrelas por muitos dias, e continuando a abater-se sobre nós grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse: os senhores deveriam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado este dano e prejuízo. Mas agora recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Pois ontem à noite apareceu-me um anjo do Deus a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você. Assim, tenham ânimo, senhores. Creio em Deus que acontecerá do modo como me foi dito. Devemos ser arrastados para alguma ilha. Na 14ª noite, ainda estávamos sendo levados de um lado para o outro no mar Adriático, quando por volta da meia-noite os marinheiros imaginaram que estávamos próximo da terra. Lançando a sonda, verificaram que a profundidade era de 37 metros. Pouco tempo depois, lançaram novamente a sonda e encontraram 27 metros. Temendo que fôssemos jogados contra as pedras, lançaram 4 âncoras da polpa e faziam preces para que amanhecesse o dia. Tentando escapar do navio, os marinheiros baixaram o barco salva-vidas ao mar, a pretexto de lançar âncoras da proa. Então Paulo disse ao centurião e aos soldados: se estes homens não ficarem no navio, vocês não poderão salvar-se. Com isso, os soldados cortaram as cordas que prendiam o barco salva-vidas e o deixaram cair. Pouco antes do amanhecer, Paulo insistia que todos se alimentassem, dizendo: hoje faz 14 dias que vocês têm estado em vigília constante, sem nada comer. Agora eu os aconselho a comerem algo, pois só assim poderão sobreviver. Nenhum de vocês perderá um fio de cabelo sequer. Tendo dito isto, tomou pão e deu graças a Deus diante de todos. Então partiu e começou a comer. Todos se reanimaram e também comeram algo. Estavam a bordo 276 pessoas. Depois de terem comido até ficarem satisfeitos, aliviaram o peso do navio, atirando todo o trigo ao mar. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas viram uma enseada com uma praia para onde decidiram conduzir o navio, se fosse possível. Cortando as âncoras, deixaram-nas no mar, desatando ao mesmo tempo as cordas que prendiam os lemes. Então, alcançando a vela da proa ao vento, dirigiram-se para a praia. Mas o navio encalhou num banco de areia, onde tocou fundo. A proa encravou-se e ficou imóvel, e a polpa foi quebrada pela violência das ondas. Os soldados resolveram matar os presos para impedir que alguns deles fugissem, jogando-se ao mar. Mas o centurião queria poupar a vida de Paulo e os impediu de executar o plano. Então ordenou aos que sabiam nadar que se lançassem primeiro ao mar, em direção à terra. Os outros teriam que salvar-se em tábuas ou em pedaços do navio. Dessa forma, todos chegaram a salvo em terra. Capítulo 27, gente, é desastroso, né? É triste ver como Paulo, no final, né, praticamente do seu ministério, nesse momento da sua vida, ele tem essa dificuldade toda, né? Diante da sua vida, diante dessas pessoas que estavam com ele, por pura ignorância desses homens que estavam nesse navio, né? Paulo havia dado uma orientação, talvez conhecendo o mar, conhecendo as viagens missionárias que ele já tinha feito.
entendendo a temperatura, né? Porque eles estavam ali chegando no inverno e sabiam que viajar de navio no inverno era desastroso. Quem está acostumado com o mar, quem está acostumado com esse tipo de situação sabe como é agir à natureza. Mas eles ignoraram, né, as orientações de Paulo e seguiram seus planos e deu no que deu. Mas Deus, quando Ele tem um propósito na minha vida, na sua vida, de fazer algo, Ele vai fazer mudando circunstâncias, movendo, né, várias circunstâncias para que isso acontecesse. Deus faz porque Ele tem algo a fazer na vida de Paulo, então Ele submete essa situação aqui à sua soberania e ajuda todas essas 276 pessoas a chegarem em terra. E é isso que acontece com a orientação de Paulo, com uma visão que Paulo teve, né, do anjo falando com ele, e Deus vai direcionando essa viagem de alguma maneira para que Paulo chegue até a Itália, até Roma, para se apresentar a César. Atos 28 é o nosso último capítulo aqui do livro de Atos. Uma vez em terra, descobrimos que a ilha se chamava Malta. Os habitantes da ilha mostraram extraordinária bondade para conosco. Fizeram uma fogueira e receberam bem a todos nós, pois estava chovendo e fazia frio. Paulo juntou um monte de gravetos. Quando os colocava no fogo, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se à sua mão. Quando os habitantes da ilha viram a cobra agarrada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, pois tendo escapado do mar, a justiça não lhe permite viver. Mas Paulo, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu mal nenhum. Eles, porém, esperavam que ele começasse a inchar ou que caísse morto de repente. Mas, tendo esperado muito tempo e vendo que nada de estranho lhe sucedia, mudaram de ideia e passaram a dizer que ele era um deus. Próximo dali havia uma propriedade pertencente a Públio, o homem principal da ilha. Ele nos convidou a ficar em sua casa e por 3 dias bondosamente nos recebeu e nos hospedou. Seu pai estava doente, acamado, sofrendo de febre e disenteria. Paulo entrou para vê-lo e depois de orar impôs-lhe as mãos e o curou. Tendo acontecido isso, os outros doentes da ilha vieram e foram curados. Ele nos prestaram muitas honras quando estávamos para embarcar. Forneceram-nos os suprimentos de que necessitávamos. Passados 3 meses, embarcamos num navio que tinha passado o inverno na ilha. Era um navio alexandrino, que tinha por emblema os deuses gêmeos Castor e Pólux. Aportando em Siracusa, ficamos ali 3 dias. Dali partimos e chegamos a Régio. No dia seguinte, soprando o vento sul, prosseguimos, chegando a Puteoli no 2º dia. Ali encontramos alguns irmãos que nos convidaram a passar uma semana com eles e depois fomos para Roma. Os irmãos dali tinham ouvido falar que estávamos chegando e vieram até a praça de Ápio e as 3 vendas para nos encontrar. Vendo-os, Paulo deu graças a Deus e sentiu-se encorajado. Quando chegamos a Roma, Paulo recebeu permissão para morar por conta própria sob a custódia de um soldado. Percebem que essa viagem ela se torna conturbada, mas Deus tinha propósito, Deus aproveita toda a situação para operar milagres, fazer maravilhas. Então Paulo mesmo ali naquela ilha, né, opera milagres, salvação, maravilhas. Deus faz grandes coisas ali através da vida de Paulo. Muitas pessoas são alcançadas ali pela graça de Deus e eles então conseguem chegar em Roma. Quando eles chegam em Roma, Paulo recebe a autorização de morar numa casa por conta própria sob a custódia de um soldado. Então Paulo se torna um prisioneiro domiciliar, né? Uma prisão domiciliar nesse momento acontece. Paulo está em Roma, na Itália, já depois dessa viagem turbulenta, e ele passa a ser um prisioneiro sob uma custódia de um soldado. Ele não é um prisioneiro de uma masmorra mais, de um lugar fedido, sujo, frio, mas ele é permitido que ele more numa casa e que seja então só guardado por um soldado. Ele não tinha total liberdade
mas podia receber as pessoas, podia estar com os irmãos, podia continuar fazendo a sua obra de maneira escrita, né? Ou com os próprios irmãos ali recebendo o discipulado da parte de Paulo. É isso que a gente vai começar a ver. Nesse momento, gente, nós já estamos aproximadamente no ano 61, 63 depois de Cristo, tá? Então tá muito perto ali daquele episódio terrível da destruição de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo, né? Então a gente tem aqui já quase que uma década para que tudo isso realmente aconteça. O Império Romano está numa terrível decadência, ano após ano, né? Os imperadores brigavam entre si, matavam uns aos outros. O Império Romano passou por várias fases difíceis nessa época aqui, inclusive economicamente. E por conta também do cristianismo, os irmãos, os cristãos, sofriam de forma muito maçante com tudo isso que estava acontecendo, não só historicamente, mas também com a igreja aqui no primeiro século, né? Vocês viram que Paulo já tinha escrito para todas as igrejas ali na Acaia, na Macedônia, ele já tinha passado pela Ásia, que é aquela região ali das 7 igrejas, né, que a gente vai ver lá no Apocalipse. Então, todas as 3 viagens missionárias que Paulo tinha feito, ele já tinha derramado o evangelho de Deus por muitas localidades, né? Ele já tinha chegado a muitos lugares, muitas igrejas já estavam funcionando de maneira prática e objetiva. Muitas pessoas estavam sendo alcançadas pelo poder de Deus ao redor ali do Império Romano. E aí Paulo vai escrever essa carta a Filemão. Vamos ver o conteúdo dela e a gente vai entender um pouquinho dessa pequena carta que Paulo escreve já em Roma e já preso ali domiciliarmente. Filemão só tem um capítulo e alguns versículos, tá? Então nós vamos ler de forma corrida aqui a carta. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, a você, Filemão, nosso amado cooperador, a irmã Áfia, a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que se reúne com você em sua casa. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças ao meu Deus, lembrando-me de você nas minhas orações, porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Versículo 8. Por isso mesmo, tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever, prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu, Paulo, já velho e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, apelo em favor de meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Ele antes lhe era inútil, mas agora é útil, tanto para você quanto para mim. Mando-o de volta a você, como se fosse o meu próprio coração. Gostaria de mantê-lo comigo para que me ajudasse em seu lugar enquanto estou preso por causa do Evangelho. Mas não quis fazer nada sem a sua permissão, para que qualquer favor que você fizer seja espontâneo e não forçado. Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre. Não mais como escravo, mas acima de escravo, como irmão amado. Para mim, ele é um irmão muito amado, e ainda mais para você, tanto como pessoa quanto como cristão. Assim, se você me considera companheiro na fé, receba-o como se estivesse recebendo a mim. Se ele o prejudicou em algo ou lhe deve alguma coisa, ponha na minha conta. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho. Eu pagarei, para não dizer que você me deve a própria vida. Sim, irmão, eu gostaria de receber de você algum benefício por estarmos no Senhor. Reanime o meu coração em Cristo. Escrevo-lhe certo de que você me obedecerá, sabendo que fará ainda mais do que lhe peço. Além disso, prepare-me um aposento, porque, graças às suas orações, espero poder ser restituído a vocês.
Epáfras, meu companheiro de prisão, por causa de Cristo Jesus, envia-lhe saudações, assim como também Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus seja com o espírito de todos vocês. Gente, essa carta a Filemon, ela é linda, ela é linda. Ela fala de um homem, né, chamado Filemon, que se converteu ao Senhor, que é cristão, é um companheiro de Cristo, é um companheiro de Paulo, né, na irmandade, no cristianismo, e ele tinha um escravo chamado Onésimo, que Paulo, nesse momento, escrevendo essa carta para Filemon, lembra Filemon desse escravo, que foi um fujão outrora, muito provavelmente, alguém que fugiu, né, do seu senhor e que foi parar justamente na prisão junto com Paulo, foi parar onde Paulo estava. E esse Onésimo, então, recebe todo o evangelho através de Paulo, se torna um companheiro de Paulo nas suas prisões, se torna alguém que Paulo ama muito, talvez pela maneira, né, com que eles se encontraram na prisão, talvez por Onésimo ter se tornado um discípulo muito próximo mesmo de Paulo durante as prisões. Então, Paulo escreve essa carta a Filemon, enviando esse escravo Onésimo para o seu senhor novamente. Ele diz para Onésimo, Onésimo, volta para o seu senhor, volta lá para Filemon, conserta essa situação de que você saiu fugido de lá, de que você deixou o seu senhor, né, sem uma explicação, e agora tanto Onésimo, que é o escravo, quanto Filemon, que é o senhor de Onésimo, são crentes em Cristo Jesus. Então o que Paulo espera é que o perdão, que a graça, que o favor de Deus, que a compaixão, que toda a bondade de Deus seja liberada através de Filemon para Onésimo e de Onésimo para Filemon. Então imagina que Onésimo, esse escravo, se tornou um discípulo quase que direto de Paulo durante o tempo de prisão em que eles estiveram juntos. O quanto esse homem, esse Onésimo, esse escravo tinha de discipulado da parte de Paulo, o quanto ele conviveu ali com Paulo nesse tempo de prisão e o quanto ele podia então servir para o corpo de Cristo, junto com Filemon, junto com o seu Senhor. Agora ele podia voltar para Filemon, servir Filemon, talvez como alguém que estaria ajudando Filemon na sua casa, nos seus afazeres, mas não mais como simplesmente um escravo, mas principalmente como um irmão em Cristo, ok? Nós, independente das posições que nós alcançamos na vida, nós precisamos saber que o nosso principal fundamento é sermos irmãos em Cristo Jesus. Então esse é o principal, a nossa principal identidade, né? Nós somos filhos de Deus e como filhos de Deus todos somos irmãos em Cristo. Esse é o principal fundamento. E é disso que Paulo está falando nessa carta tão pequenininha, de 25 versículos, mas que tem um conteúdo de amor tão grande entre três homens, né? Paulo, Filemon e Onésimo. Fora os outros irmãos que saudam aqui no final e no início. Ok? Então é uma cartinha bem pequena, mas que fala desse amor, dessa comunhão em Cristo, que esses homens começam a liberar uns para com os outros, independente de quem é servo, de quem é escravo, de quem é senhor, de quem é dono, de quem não é dono, né? Paulo pede para que Filemon mostre esse cristianismo com Onésimo de forma prática. Dizer que é cristão, mas não opera no amor de Deus, na comunhão uns para com os outros, passa a ser mais uma religião e não uma vida com Deus. Amém? Agora nós vamos entrar, essa seria a nossa leitura de ontem, ok? Agora a gente entra na leitura de hoje, que seria justamente a leitura do dia 24, tá? Que é a leitura da carta aos Colossenses, né? Aos irmãos em Colossos, uma das cidades que Paulo passou lá na Ásia. Então a gente vai ver essa carta que Paulo está escrevendo agora para os irmãos lá em Colossos. Essa carta, gente, ela é bem pequena, ela só tem 4 capítulos, então a gente vai ler também de forma bem rápida, bem corrida aqui. Eu não vou entrar em muitos detalhes dessa carta, porque essa carta ela vai ser ensinada logo logo lá nos meus vídeos das cartas de Paulo, tá bom? Então a gente está ali dentro da carta aos Romanos, mas logo logo eu já vou estar entrando nessa carta aos Colossenses.
e a gente vai ter a oportunidade de esmiuçar melhor, né, de mastigar melhor essa palavra. Então eu queria que você lesse aqui comigo, a gente vai pontuar algumas coisas, mas que depois você fosse lá nos vídeos e pudesse então estudar um pouquinho mais esses textos de forma mais funda, né, mais profunda. Colossenses capítulo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos, a vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que têm por todos os santos, por causa da esperança que lhes está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o Evangelho, que chegou até vocês. Por todo o mundo, este Evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que o ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Vocês o aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Por essa razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, e o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes, vocês estavam separados de Deus e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho, que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Agora me alegro em meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo em favor do seu corpo, que é a igreja. Dela me tornei ministro de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída de apresentar-lhes plenamente a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifesto aos seus santos. A ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda sabedoria, para que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo. Para isso eu me esforço, lutando conforme a sua força que atua poderosamente em mim. Gente, essa carta, ela é tão boa, né, de ver Paulo escrevendo com tanto amor, com tanto carinho para a igreja de Colossos,
para os irmãos ali, ele vai falando a respeito dessa maneira de Deus agir, né, no meio do corpo de Cristo, sendo cabeça, de que Cristo ele é realmente o primogênito de Deus, o unigênito de Deus, que então trouxe a nossa redenção, a nossa salvação. Um versículo que eu gosto muito desse capítulo, talvez o principal aqui dentro desse texto para nós, é o versículo 13, que traz um entendimento tão profundo do que Cristo fez, pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Gente, essa transição ou esse transporte que Cristo fez, ele é instantâneo. Eu costumo falar sempre quando eu vou ensinar sobre salvação, que esse versículo ele está falando exatamente o que aconteceu. Quem já assistiu esses filmes de ficção, na televisão ou em vídeos aí, né, em filmes, sabe o que é, por exemplo, aquele filme, ai gente, antiguíssimo, que o cara se transporta através do carro, né? Esqueci agora, esqueci o nome do filme, mas ele se teletransportava, né, de um lugar, de um tempo para o outro, através de um carro bem rápido, né? Ele passava de um lugar para o outro e já estava lá no outro lugar. E esse transporte, esse teletransporte aconteceu conosco no dia que nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador. A palavra está dizendo no versículo 13 que ele nos resgatou, ele foi lá onde a gente estava preso, foi lá onde a gente estava encarcerado, que era no reino das trevas, né? Ele fala aqui, pois ele nos resgatou do domínio das trevas. Então nós estávamos presos no reino de Satanás, no reino do diabo, nós estávamos escravizados nesse reino das trevas e ele nos transportou para o reino do seu Filho amado. Deus, através de Cristo Jesus, fez com que Jesus fosse lá no inferno, né, onde nós estávamos presos, e nos tirasse de lá, nos resgatasse, pagasse a nossa libertação, pagasse a nossa liberdade, o nosso resgate. E ele nos transportou para o reino do seu Filho amado, para o reino de Deus, para o reino de Jesus, onde Jesus reina, onde ele é soberano, né? Então nós já estamos nesse reino de Jesus, nesse reino de Deus. Por isso que Jesus diz que o reino de Deus já chegou, o reino de Deus está próximo. Jesus falava quando ele ainda estava vivo nessa terra. Mas o reino de Deus já chegou, ele já está estabelecido, ele só não está completo, porque Jesus ainda vai terminar o seu ministério através das nossas vidas, resgatando vidas, e aí nós vamos poder ter vida eterna com ele. A plenitude de todas as coisas vai ser exatamente a respeito dessa questão da restauração total de todas as coisas. Deixa eu só responder aqui, gente. Esse para mim talvez seja o grande ponto alto, né, dentro de Colossenses 1, o versículo 13. Paulo está reforçando essa questão desse resgate, dessa salvação, de como nós somos comprados por Cristo, né? E ele está dizendo que ele é o maior, né, devedor de Deus em pregar esse evangelho e falar desse grande amor. Então, se você puder depois acompanhar lá os estudos dentro dessa carta, a gente vai esmiuçar melhor esse texto, né? E vocês vão compreender o quanta riqueza Paulo coloca aqui para nós. Colossenses capítulo 2. Quero que vocês saibam quanto estou lutando por vocês, pelos que estão em Laodiceia e por todos os que ainda não me conhecem pessoalmente. Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Eu lhes digo isso para que ninguém os engane com argumentos que só parecem convincentes, porque embora esteja fisicamente longe de vocês,
Em espírito estou presente e alegro em ver como estão vivendo em ordem e como estão firme a fé que vocês têm em Cristo. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é a cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isso acontece quando vocês foram sepultados com ele no batismo e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz, e tendo despojados os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Estas coisas são sombras do que haveria de vir, a realidade, porém, encontra-se em Cristo. Não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões e sua mente carnal a torna orgulhosa. Trata-se de alguém que não está unido à cabeça, a partir da qual todo o corpo, sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento dado por Deus. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, porque como se ainda pertencesse a ele, vocês se submetem às regras? Não manuseie, não prove, não toque. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm de fato aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refriar os impulsos da carne. Paulo, no capítulo 2, gente, aqui está falando sobre essa questão de, no corpo de Cristo, havia toda essa plenitude da divindade de Deus. Jesus Cristo, através da sua vida, do seu maior exemplo de vida para nós aqui na terra, vivendo como homem, servindo ao Pai como filho, né? Servindo a Deus como esse sumo sacerdote que pagou o nosso preço, que morreu a nossa morte. Ele nos trouxe todo o exemplo necessário de como é obedecer a Deus através do Espírito Santo. Dentro de Romanos, que a gente está lá estudando, Paulo fala muito claro isso, né? Essa questão de viver uma vida não baseada em leis que já são hoje ultrapassadas para nós, no sentido de que somente seguir regras não nos faz ser obedientes a Deus na sua plenitude, mas quando nós somos guiados pelo Espírito, nós então obedecemos a Deus de verdade e todos os mandamentos e leis do Senhor passam a ser fáceis de serem seguidas. Quem ainda acha que obedecer a Deus é difícil, que a palavra de Deus é difícil de ser obedecida, é porque ainda não entendeu esse princípio da obediência a partir do novo nascimento. E é disso que Paulo está falando um pouquinho aqui com a gente, né? De que ninguém engane os irmãos ali em Colossos, a igreja ali que está reunida em Colossos, através de mais regras, de mais religiosidade, de mais tradições humanas, de regras humanas. Não faça isso, não faça aquilo, não, mas você tem que fazer desse jeito.
A liberdade que vem, gente, através de uma vida guiada pelo Espírito Santo tem que ser a nossa verdadeira vida com Deus. Quando nós somos entregues totalmente a essa palavra, a essa vivência que o Espírito Santo nos leva a ser transformados todos os dias, a nossa vida com Deus se torna algo mais fluido, mais fácil, mais fácil de se obedecer. Sabe, quando nós queremos só seguir regras, nós entramos em mais uma religião e isso se torna mais um fardo sobre a vida de todo cristão. Então a gente precisa tomar muito cuidado. Paulo está pedindo para os irmãos lá em Colossos tomar cuidado, e nós precisamos tomar cuidado todos os dias para não entrarmos também em legalismo, em regras simplesmente para alcançar a Deus, como se nós tivéssemos essa condição sem o Espírito Santo, né? O Espírito Santo é o que nos conduz à verdadeira obediência a Deus. Colossenses capítulo 3, gente. Colossenses capítulo 3. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora abandonem todas estas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se vestiram do novo, o qual está renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Mulheres, sujeitem-se cada uma ao seu marido, como convém a quem está no Senhor. Maridos, ame cada um a sua mulher e não a trate com amargura. Filhos, obedeçam a seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Pais, não irritem seus filhos, para que eles não desanimem. Escravos, obedeçam em tudo a seus senhores terrenos, não somente para agradá-los quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem o Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Quem comete injustiça receberá de volta a injustiça, e não haverá exceção para ninguém. Colossenses capítulo 3, Paulo está falando sobre essa questão da obediência por causa desse novo nascimento que nós temos. Essa obediência que procede justamente de alguém que morreu com Cristo e ressuscitou com ele na sua ressurreição. Quando nós nascemos de novo, gente, da água
e do Espírito. Quando nós nascemos da palavra, quando nós aceitamos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós passamos a ter um Senhor sobre nós. Por isso que Paulo está falando sobre esse serviço em obediência a Deus, como que servindo ao próprio Senhor. Tudo que nós fazemos nessa terra, nós estamos servindo a Deus. Tudo que você faz para sua família, para os seus filhos, para o seu patrão, para o seu funcionário, para todas as pessoas que estão ao teu redor, você está fazendo como que ao Senhor, porque você é servo do Senhor. Você é servo de Cristo. Então, tudo que nós fazemos nessa terra, nós precisamos ter essa consciência de estar servindo ao próprio Deus, de estar servindo ao próprio Senhor Jesus, porque Ele nos incumbiu de cuidarmos uns dos outros, de sermos, então, servos uns dos outros, de estarmos em total submissão uns aos outros. Existe, sim, uma hierarquia, autoridade sobre as nossas vidas, mas tudo que a gente faça nessa terra tem que ser feito baseado nesse entendimento de que nós estamos fazendo então para o Senhor e não somente para as pessoas, porque assim a gente vai servir melhor as pessoas, assim a gente vai servir melhor a nossa família, assim a gente vai estar mais em paz conosco mesmo, porque a gente não vai precisar ficar recebendo elogios, recompensas por tudo que a gente faz. Um escravo não espera pagamento, gente. Nós somos escravos de Cristo. Nós somos escravos de Cristo em amor. E esse entendimento precisa estar muito claro na nossa mente, no nosso coração. Colossenses capítulo 4, nosso último texto de hoje. Colossenses 4. Senhores, deem aos seus escravos o que é justo e direito, sabendo que vocês também têm um Senhor nos céus. Dediquem-se à oração, estejam alerta e sejam agradecidos. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo, pelo qual estou preso. Orem para que eu possa manifestá-lo abertamente, como me cumpre fazê-lo. Sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Tíquico lhes informará todas as coisas a meu respeito. Ele é um irmão amado, ministro fiel e cooperador no serviço do Senhor. Eu o envio a vocês, precisamente com o propósito de que saibam de tudo o que se passa conosco, e para que ele lhes fortaleça o coração. Ele irá com Onésimo, fiel e amado irmão, que é um de vocês. Eles irão contar-lhes tudo o que está acontecendo aqui. Aristarco, meu companheiro de prisão, envia-lhes saudações, bem como Marcos, primo de Barnabé. Vocês receberam instruções a respeito de Marcos, e se ele for visitá-los, recebam-no. Jesus, chamado Justo, também envia saudações. Esses são os únicos da circuncisão que são meus cooperadores em favor do reino de Deus. Eles têm sido uma fonte de ânimo para mim. Epáfras, que é um de vocês e servo de Cristo Jesus, envia saudações. Ele está sempre batalhando por vocês em oração, para que, como pessoas maduras e plenamente convictas, continuem firmes em toda a vontade de Deus. Dele dou testemunho de que se esforça muito por vocês e pelos que estão em Laodiceia e em Hierápolis. E em Hierápolis. Lucas, o médico amado, e Demas enviam saudações. Saudem os irmãos de Laodiceia, bem como Ninfa e a igreja que se reúne em sua casa. Depois que esta carta for lida entre vocês, façam que também seja lida na igreja dos Laodicenses e que vocês igualmente leiam a carta de Laodiceia. Digam a Arquipo, cuide em cumprir o ministério que você recebeu do Senhor. Eu, Paulo, escrevo esta saudação de próprio punho. Lembre-se das minhas algemas. A graça seja com vocês. Paulo termina, essa carta no capítulo 4, justamente indicando, as pessoas que estariam indo ali para Colossos, levar essas cartas, para que eles compartilhassem entre as igrejas ao redor ali essa carta, esse ensino dele,
a respeito de várias questões que ele fala aqui. Ele indica, né, quem são as pessoas que estão próximas dele nesse momento. Ele fala que alguns estão em prisão com ele, outros estão em liberdade, mas continuam também trabalhando para o Senhor. Isso é muito lindo, ver Paulo destacando pessoas que estão próximas dele, quem está cooperando com ele para que esse evangelho chegue mais longe, quais são as pessoas que têm viajado em nome de Paulo, né, para levar as cartas dele, inclusive para as igrejas, e como ele tem, então, mesmo estando em prisão, mesmo estando com algemas, ele fala, né, estando preso, não tendo liberdade total, ainda assim ele se dispõe a escrever, a ensinar os irmãos através dessas maravilhosas cartas de grande ensino, de grande legado que Paulo deixa para nós com muita profundidade, né? Cada carta dessa aqui, gente, é estudo para mais de metro se a gente tentar se aprofundar aqui, porque tem muita riqueza escrita aqui por Paulo, vários ensinos, né, que Paulo vai trazendo e deixando bem forte para nós os alicerces do que é servir a Deus dentro do Evangelho. Amém? Então, amanhã, se Deus quiser, a gente vai continuar aqui. Amanhã a gente vai ler um trecho da carta aos Efésios, né? Continuando aqui, agora Paulo está escrevendo aos irmãos em Éfeso. E aí a gente vai ler até o capítulo 3 amanhã de Efésios. Então, vamos continuar, vamos perseverar aqui. Vocês já me perdoem de antemão aí, ontem, o contratempo, né? Mas deu tudo certo. Hoje a gente gravou já os 2 dias e colocamos em dia a nossa leitura. E amanhã, se Deus quiser, a gente está aqui de volta para continuar a nossa leitura em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a vida de vocês e vocês possam ter aí uma noite de descanso. E amanhã, se Deus quiser, a gente está aqui de volta para continuar a nossa leitura. Amém? Deus abençoe.